Olá família, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Hoje vamos falar qual é a maior lição que podemos aprender com os jovens do campo. O que nós, jovens que moramos em cidades, que estamos mais na cidade, podemos aprender com jovens que vivem no campo. Podemos aprender alguma coisa? Você acredita que sim? Claro que podemos aprender. Mas o que de mais valioso os jovens do campo têm? Que nós jovens da cidade temos pouco, mas muito pouco, e que essa diferença faz com que a produtividade, o crescimento na zona urbana seja inferior. Questão pessoal, não produtividade da cidade em si, dos municípios, não. Produtividade pessoal, individual, para você, para mim, que somos jovens, como é que isso faria diferença? Então vamos lá falar qual é a maior diferença. Antes vamos falar quem é o jovem do campo e quem é o jovem da cidade. Jovem do campo é um jovem que praticamente tem poucas oportunidades na vida. Oportunidade de estudo, oportunidade de trabalhar em uma boa empresa, oportunidade de estar no estado. As oportunidades dos jovens do campo, das zonas rurais, são muito mínimas. A qualidade de vida deles também é muito baixa. O que impede o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal, profissional e a capacidade de gerar dinheiro para a vida dele. Então, essas são algumas características que os jovens do campo têm. Mas agora, quem é o jovem da cidade? O jovem da cidade é aquele que não precisa ser totalmente pobre, nasceu em um ambiente completamente diferente, teve a oportunidade de frequentar na escola pública, mas ele se relacionava com pessoas ali da classe média e alta, porque ele se encontrava na cidade, andava em alguns lugares, alguns shoppings e tal, e aquele ambiente influenciou no seu desenvolvimento, no seu crescimento pessoal, de certa forma. E esse jovem foi incutido uma visão de que você tem que estudar, você tem que se preparar para a vida. E o preparo para a vida que se refere aqui é estudar, fazer faculdade, se você tiver condições, ou algum instituto técnico profissional, e ingressar no governo, no estado, ou em uma boa empresa que dê boas remunerações, que pague bem, para que você construa seu futuro, se casar, ter filho, ter casa. Essa é a mentalidade, essa é a forma como os jovens da cidade vivem. Cara, os jovens da cidade passam suas dificuldades, sim, mas aqui estamos aí naquilo que é a educação, naquilo que é o crescimento desse jovem. Agora, entendendo essas duas faces, do jovem da cidade, do jovem do campo, qual é a maior lição que os jovens do campo têm a nos dar? A lição é trabalho. Os jovens do campo simplesmente trabalham mais do que os jovens da cidade. Isso é fato. Nós sabemos que existe um desequilíbrio entre o campo e o lado urbano, né, de Moçambique. Se você for observar, o campo tem mais trabalho do que nas zonas urbanas, nas cidades, né? Há mais trabalho no campo. Os jovens do campo trabalham mais do que os jovens da cidade. Os jovens da cidade têm a oportunidade de ter conhecimento, de frequentar nas escolas, de entrar em debates e de se formar, de ser um licenciado, de ser, sei lá, um técnico profissional, tudo isso, mas eles não têm a outra parte, que é a ação, que é o trabalho, que é gerar trabalho braçal mesmo. Esses jovens da cidade não têm isso, mas os jovens do campo têm trabalho, têm ação. Eles já estão preparados para isso e se focam naquilo que eles mais sabem. E nós também em querer ter mais conhecimento para ter uma oportunidade no governo ou em alguma empresa. Então, se vocês conseguem ver, estamos em dois polos que não permitem a nossa evolução. Não é possível você só e somente com conhecimento ir muito longe. Assim como não é possível você só e somente com ação ir tão longe. Mas quem gera mais resultados, quem pode ter mais resultados entre esses dois, é aquele que age, aquele que acorda e vai trabalhar, aquele que acorda todos os dias e já sabe o que vai fazer. Acordou, já sabe, eu tenho que realizar esta atividade. Então, a educação é um dos pilares fundamentais. A educação, principalmente de casa, é um dos pilares que diferencia o jovem do campo e o jovem da cidade. Enquanto que o jovem do campo é ensinado a ir a machamba,
A mãe leva já o seu bebê quando vai à machamba, deixa ali no canto, ela já começa a capinar, a produzir. E o jovem cresce naquele ambiente em que a mãe está a trabalhar, ele acaba ajudando a produção, acaba ajudando a vender, acaba ajudando a tirar uma parte para consumir, tá já vê? Então, esse jovem já cresce com uma mentalidade de trabalho, com uma mentalidade que, cara, na vida eu só terei resultado se eu trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho resultados. Enquanto isso, ele também entende que as suas oportunidades no mundo do emprego, de cargos e tudo, são muito menores. Então ele foca o quê? Foca no trabalho. Ele procura ao máximo fazer melhor aquilo que aprendeu com o seu pai na machamba e com sua mãe. Então isso faz com que os jovens da cidade tenham uma força maior em trabalho do que os jovens, aliás, os jovens do campo tenham uma força maior em relação aos jovens da cidade. E agora os jovens da cidade são ensinados a fazer o quê? Quando até os 7 anos, 8 anos, os jovens da cidade, 6 anos, vamos lá, não fazem nada. Não fazem absolutamente nada. Só algumas de pequenas famílias. E essas pequenas famílias é porque são muito pobres, cara, muito pobres. Por isso eles acabam pegando os jovens, os meninos, na verdade os meninos, para irem fazer um trabalho, tá vendo? Claro, não estou a querer dizer que os jovens devem pegar crianças e começar a pôr a trabalhar, não. Mas educar a criança a trabalhar é bom para o futuro dessa criança. A mentalidade de deixar a criança sem fazer nada é ociosa e destrui uma nação, basicamente. Por que nós jovens, principalmente aqueles que moram na cidade ou que já moraram, têm mais preguiça de trabalhar do que aqueles que moraram no campo? Se você pegar um jovem do campo, colocar aqui de lado, e um jovem da cidade, você há de ver que o jovem da cidade vai amolecer assim, do nada. E o jovem do campo vai fazer o seu melhor trabalho. Não é em vão que os jovens de campo têm mais coragem de sair das suas terras para irem nas casas dos outros desconhecidos e prestarem suas atividades em qualquer coisa, empregado doméstico, vender na rua, qualquer coisa. Eles têm uma mentalidade de trabalho. E os jovens da cidade não têm essa mentalidade. Os jovens da cidade têm um conhecimento, um pouco, não é grande coisa, mas tem um pouco de conhecimento que os jovens do campo não têm. Eu acredito que se os jovens da cidade se focassem não só no conhecimento, no estudo, no ensino do conhecimento teórico para ingressar em uma vaga do Estado, ou sei lá, qualquer vaga, se focassem em ação, em trabalho, isso ia melhorar a urbanidade, ia melhorar muito. Porque essa educação, essa lição de trabalho que os jovens precisam ter. Nós jovens temos que começar a pensar nisso. Uma visão de trabalho e conhecimento. A aliança entre o trabalho e conhecimento faz explodir ou transformar uma nação. Cara, eu nem imagino o que aconteceria se o Bill Gates, por exemplo, tivesse todo o seu conhecimento de programação e ele deixasse consigo. Cara, acho que nem estaria a filmar este vídeo, não sei. Nem teríamos um Microsoft Excel, sei lá. Não teríamos nenhuma folha de cálculo, não teríamos nada, tá já vendo? Eu nem imagino se o Steve Jobs, com o conhecimento que teve, com a criatividade que ele sempre teve, decidisse deixar isso para ele mesmo. Tipo, eu sei, pronto, já vou procurar um emprego e não trabalhasse por isso. Eu nem sei se estaríamos hoje a filmar ou a fazer vídeos dessa natureza com um telemóvel, ou sei lá, não teríamos PC, já pixel, não teríamos... Tá vendo? Então, o trabalho e o conhecimento. Há um desequilíbrio em Moçambique. Se você for observar, os jovens da cidade têm um pouco de conhecimento, mas sem ação. E os jovens do campo têm muito trabalho mesmo e pouco conhecimento. Talvez por isso eles evoluam um pouco no sentido monetário. Eles já entendem o que a vida é preciso trabalhar, mas eles ainda precisam de conhecimento, precisam de crescer. Ou seja, a maior lição que nós que temos a tirar com os jovens do campo é sobre o trabalho. Trabalhar. Sem trabalho não há resultados. Não adianta ser teórico, não adianta falar. Você precisa fazer. Se você não tem a capacidade de fazer, de agir, de tomar ação, de acordar e fazer aquela coisa acontecer, as chances de você dar certo são muito poucas. Muito poucas. Nada se faz só com palavras, nada se faz só com motivação.
Coloque trabalho na tua vida. Faça o que você puder, mas coloque trabalho, atitude. Isso faz diferença. Curta aí o vídeo, se subscreva e partilhe com amigos. Fui!